Há 19 anos vive um grande momento. Vamos, Berrete! Berrete autorizado. Parte pra bola, parte! Salve, salve, família vascaína! Infelizmente, né, um resultado terrível, na minha modesta opinião, principalmente nesse pós-jogo aqui, né, que é um privilégio, né, para mim estar aqui com meu pai nesse dia tão especial para mim, né, que é o Dia dos Pais, e com certeza para todos vocês, e por esse motivo meu pai está aqui para fazer esse pós-jogo, né, com a gente de Vasco 1, Atlético Mineiro também. Hoje quem manda nesse pós-jogo, família, é quem entende, né? Realmente é ele. Ele vai, né, dar aqui a opinião dele, vai falar com vocês, mas rapidamente eu gostaria de fazer um pedido aqui, antes de mais nada, tá? Não sei a sua religião, que você acredita, a sua fé ou a sua superstição, qualquer coisa nesse sentido, tá? Mas todo jogo do Vasco, faça uma corrente, busque pensamentos positivos, porque a coisa tá braba pro nosso lado, tá? E não tô de brincadeira. Família, o João Vitor e o Freitas, os dois zagueiros do Vasco, fizeram uma grande partida. E mesmo assim o Vasco não conseguiu ganhar. Então isso tem um peso. Mas meu Deus do céu. É isso. Mas, família, vamos começar aqui o nosso pós-jogo, muito especial, talvez o pós-jogo mais especial, né, ter o meu pai aqui pra gente falar desse Vasco 1, Atlético Mineiro 1. Então se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, comenta aí, deixa a sua opinião. Como eu falei, né, gostaria de estar aqui com um outro resultado, 3 pontos. É um resultado que pressiona o Vasco ainda mais. O Vasco está na zona de rebaixamento e agora tem uma sequência difícil aí pela frente. Por exemplo, a gente enfrenta, né, o Santos fora de casa e daqui a pouco eu e meu pai, né, a gente vai gravar o vídeo aqui, já vai, né, secar o Santos aí contra o Cruzeiro, além do Grêmio também contra o Sport. Tamo junto, família. Meu pai vai assumir aqui, a gente vai pontuando aqui, vai batendo um papo com vocês. Tá contigo, pai? Fala, galera vascaína, prazer enorme estar aqui com meu filho, principalmente nesse Dia dos Pais. Dia dos Pais é todos os dias, mas hoje a gente comemora, sempre tem um domingo que é especial para ser comemorado o Dia dos Pais. E antes de mais nada, quero desejar a cada um de vocês que é pai, que é filho, que Deus abençoe, que Deus proteja. Curta, eu sei que vocês curtiram bastante esse dia de hoje, continue curtindo, hoje, amanhã e sempre. Os momentos que vocês puderem ter com o pai de vocês, com os filhos de vocês, aproveita o máximo, porque é muito gratificante. É um presente que nós recebemos de Deus quando a gente ganha a paternidade. É muito gratificante. E nada melhor do que ser vascaíno. Foi vascaíno por livre e espontânea pressão? Não. Foi por amor mesmo. E hoje nós não tivemos o presente agora à tarde. O Vasco fez uma bela partida, na minha opinião, fez um bom jogo. O Vasco vem jogando bons jogos e hoje, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, fez um jogo de qualidade. E o Atlético Mineiro é um time bom. Tá aí, eliminou o nosso rival aqui, os Mulambos. E hoje o Vasco fez uma bela partida com o Atlético Mineiro. Teve várias chances. Se você pegar o jogo todo, o Atlético Mineiro teve poucas chances de gol. A não ser, se que eu me lembre, é aquele chute que o cara acertou aos 38 segundos de jogo. Mas futebol é isso mesmo. Nem sempre o melhor vence. Mas eu acredito que o Vasco tem tudo para crescer. Hoje nós já tivemos uma boa apresentação, bom jogo. O time jogando com consciência. O time já muito melhor hoje no jogo. O Verrete com todas as suas... que a gente sabe, todos os vascaínos já sabem das suas limitações. Também teve a sua presença dentro da área. Mauro Benz, ele é o artilheiro do nosso time, é vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que hoje o Vasco fez uma bela partida. E a gente vai ter aqui um bate-papo bem legal com você, torcedor vascaíno. Sim, valeu? Família. Assim, também vejo dessa forma, como meu pai fez a leitura aqui. Acho que o Vasco fez uma boa partida. Infelizmente, né, no detalhe, né, eu não lembro assim não lembro muito bem da maneira como foi o gol ali. Mas foi um erro, né? Uma movimentação, o Tietchan tentou esticar a perna, a bola acabou passando, e aí o Atlético teve ali um contra-ataque. Infelizmente, né, o menino também, o Gabriel Menino, acertou um belo chute. A gente fica naquela, o Pumita poderia fechar ele, mas se vem nele, né, daria espaço aqui para o lateral. O Atlético, eu acho que foi muito feliz nesse contra-ataque, né? Infelizmente aconteceu o gol. Mas o Vasco se recuperou rápido, né? A gente pode dizer dessa forma, porque o gol saiu, como meu pai disse, aos 38 segundos, mas o Vasco empatou ali, né, 17, 18 minutos, então teve todo, né, o primeiro tempo ainda e o segundo tempo para tentar virar a partida. E infelizmente, família, foi a brincadeira que eu fiz aqui, né, com vocês. Eu acho que o Vasco teve várias possibilidades
de conseguir a virada. A gente pode pontuar aqui uma chance que o Everson, né, a gente até debateu isso, né, se ele pegou ou não na bola, a bola bate na trave, e aí o Coutinho faz cruzamento, o Ryan testa pra fora. Teve um lance agora do Tietê no segundo tempo, que a bola bate, rebate, sobra pra ele tenta colocar, a bola passa raspando. Então, né, se tivesse que sair um vencedor na partida de hoje, com certeza seria o Vasco. E outra coisa, o Coutinho ganhou um presente Sim. de Dia dos Pais. Não era o filho dele, mas ali acho que representou um dos filhos dele. Eu não sei, não me fugiu o nome aqui de quem deu o passe pro Coutinho. O Coutinho entrou na cara do gol. Eu costumo dizer aqui o seguinte: atacante, quando ele está próximo da área, ele tem que ir para dentro da área. Eu tenho um amigo aqui no nosso futebol da antiga, ele joga de zagueiro, ele falou: toda vez que o atacante entra na área, para nós que joga de zagueiro, é complicado, porque nós não podemos chegar mais forte, do jeito que nós gostamos de chegar, tem que ser mais na conquista da bola. E geralmente o atacante leva vantagem. Eu acho que o Coutinho se precipitou, ele poderia ter usado da capacidade técnica que ele tem e poder ter tido uma opção de finalização melhor. Outra coisa, acho que os nossos atacantes, eles estão pecando naquele final ali, naquela finalização. O Ryan, 2 cabeçadas, acho que tem que ter um pouco mais de tranquilidade. E a gente vê que o Vasco está crescendo. O futebol do Vasco hoje é muito diferente do que começou o ano. Ele cresceu, teve um momento que ele envolveu, teve um lance lá lindo que o Vasco saiu tocando do início até no final na finalização lá, o Atlético não conseguiu ver a bola. E a gente está falando de um Atlético que é um time forte, pô. Tá aí nas finais da Copa do Brasil, nas oitavas de finais, tá disputando a Sul-Americana. É um time que eliminou um time forte no último jogo, agora no meio de semana. Então hoje nós não jogamos com um time qualquer. Jogamos com um time com capacidade técnica muito forte, muito elevada. Apesar que não teve seu melhor jogador, seu craque. Mas isso não justifica. A galera que entrou também muito bem qualificada. Mas eu acho que o Vasco está pecando naquele... como é que eles falam ali? O finalzinho ali das jogadas, aonde é necessário ter uma tranquilidade. E a bola hoje justamente caiu no nosso melhor jogador, tecnicamente falando, e ele desperdiçou uma chance, um peteleco na mão do goleiro. O goleiro já é um goleiro de alta qualidade, alto nível. Um chutinho daquele, ele poderia ter finalizado melhor. Família, meu pai tocou aqui em 2 pontos realmente, né, que eu tava até esquecendo, que foi essa bela jogada, né, no primeiro tempo, que o Atlético pressiona, mas o Vasco não se desfaz da bola, não dá o chutão, vem tocando passe a passe e chega lá no final, né, acho que no cruzamento o Ryan acaba testando, né, pra fora. E também o lance do Felipe Coutinho ganhou esse presente e acabou desperdiçando. E de fato essa é a nossa preocupação. Eu acho que essa é a grande preocupação do vascaíno de um modo geral. Porque se você, né, meu pai também acompanha os jogos e tudo mais, e tenho certeza que você também, o Vasco não é o pior time do campeonato. O Vasco não joga a bola para estar na zona de rebaixamento. A gente vê outros times falhando e tudo mais. Hoje o Vasco jogou contra um grande adversário e jogou muito bem. Se impôs em alguns momentos, né, do jogo. Não dá pra você se impor a todo momento porque você tá enfrentando um time de qualidade. Mesmo sendo o seu principal jogador, um ataque com o Rony, né, tem ali o Coelho, o Scarpa, Alan Franco, o Arana, é onde a bola cai, ele é bem tratado. E mesmo assim o Vasco fez uma grande partida. Então essa é a nossa preocupação, né, de um modo geral. Hoje, a zaga do Vasco, vou até perguntar aqui pro meu pai também para ele deixar a opinião dele em relação ao João Vitor, até destacando uma informação do André Hernan. A zaga do Vasco hoje, João Vitor e Freitas, eles fizeram uma grande partida. Jogaram muita bola. E mesmo assim o Vasco, né, não consegue ganhar. Quantas partidas o Vasco deixou de pontuar, deixou de vencer? Por erro. Por erros da defesa. Hoje não, uma partida excelente dos 2 zagueiros e infelizmente a bola não entra. Então essa é a nossa grande preocupação, né? Eu tava até vendo aqui o Mau lá de Juiz de Fora e ele falou comigo: poxa, Thiago, esse time não consegue matar o jogo. Então é a competência, é a tranquilidade que meu pai pontuou? Concordo. E é um pouco de sorte também, porque falta, família. Vários lances o Vasco poderia ter virado o jogo, até ampliado o placar, e infelizmente isso não aconteceu. Então fico muito chateado, tenho certeza que meu pai também, você com certeza que está acompanhando a gente pelo placar, mas realmente, analisando o adversário, a gente não está falando aqui, né, de um time qualquer, é um Atlético Mineiro que com certeza vai almejar conquistas, vai brigar aí pela Copa do Brasil, pela Sul-Americana, e o Vasco tentou, o Vasco jogou bola hoje e eu acho que, né, mereceu a vitória. Então só pontuando isso aqui, pai, agora há pouco, né, a gente viu a informação do André Hernan, que o João Vitor pediu, né, para sair do Vasco. Segundo a informação do André Hernan, ele alegou que a família está pedindo a saída dele pela pressão da torcida e tudo mais, pelas críticas. Gostaria da opinião do meu pai em relação a isso, porque hoje, né, pai, não dá para negar, o João Vitor fez uma grande partida. Eu acredito que profissional nenhum, em qualquer que seja o setor, em qualquer profissão que ele trabalha, ele pode ser pressionado, ameaçado. Se ele está sendo ameaçado pela torcida, que para mim é um erro muito grande da torcida, ele está mal? Sim, tá. E hoje ele poderia estar pior ainda, porque assim que começou o jogo, primeiras bolas que ele pegava, a torcida começou a vaiar. E ele hoje teve uma personalidade muito grande, porque não se abalou. Ele se manteve calmo, se manteve dentro de uma qualidade que a gente conhece dele. Ele não é um bom jogador, todos nós sabemos.
pelo valor que ele foi comprado, ele não é um mau jogador. Ele está numa fase não muito legal, uma fase ruim, onde todos os jogadores profissionais atravessam. Mas ele não, ele se manteve firme e fez uma grande partida. Porque nada mal, nada menos, assim que a gente possa falar, ele pegou um ataque forte, um ataque que sabe jogar, que você não pode vacilar. Tem um Rony, tem o Scarpa que vem chegando, o Cueja. Então, meu amigo, então foi um teste bacana. Eu acho que um ponto mais fraco foi a nossa lateral esquerda, que foi o Pumita, por também estar jogando num lado mais torto, que a gente fala, né, que a gente costuma falar. Mas eu acho que ele hoje teve uma personalidade. Em questão dele pedir para sair, eu até entendo, porque provavelmente ele também deve estar sofrendo uma pressão familiar. Porque quem de nós ia ficar satisfeito de um parente nosso, um ente querido, nosso amigo, que a gente gosta, que a gente ama, está sofrendo ameaça? Poxa, não vai se sentir bem, a família vai se sentir coagida, e isso acaba atingindo ele psicologicamente. E isso para nós, se é torcedores do Vasco que está fazendo isso, eu sempre peço aqui que vocês possam ter um pouco mais de respeito, pelo menos com o ser humano. Como profissional, nós podemos cobrar, nós podemos criticar, vaiando, criticando, xingando ali, no bom sentido, aquele xingamentozinho mais leve, porque a gente fica com raiva, assim, mas não expor tanto o ser humano com ameaças, querendo agressões. A esse ponto é muito complicado, eu até entendo ele. Mas ele é um bom zagueiro. Hoje, até antes, eu não colocaria ele hoje. E até na escalação também, hoje o Diniz, já que ele gosta tanto de improvisar, ele poderia ter colocado o Freitas, né? Um pouquinho para a lateral esquerda, porque todos sabem que ele fazia isso no Juventude, e ter entrado com o Maurício Lemos. Ficaria a zaga João Vitor e Maurício Lemos e o Freitas para a esquerda. A gente ficaria com uma zaga mais firme e poderia dar mais liberdade ainda para o Coutinho. Mas em questão do João Vitor, hoje, para mim, uma grande partida, fez um bom futebol, jogou bem, junto com o outro zagueiro. A defesa do Vasco, como diz o meu xará, né, o De Aranha, que o Thiago gosta muito de aqui, o Paulo Henrique é um cavalo, vou até imitar o De Aranha aqui, é um cavalo de atleta, de profissional, uma bela partida dele também, força física, e eu acho que o João Vitor, se manter essa coisa da torcida, fazer essa pressão, ele realmente vai ficar sem clima, sem condições psicológicas para jogar dentro do Vasco. E a gente não sabe, né, família, se é o caso dessa pressão externa, né, de rede social, que a gente sabe, né, que muita gente manda mensagem e tudo mais, mas se chegou ao ponto dele pedir para sair do Vasco, é porque tem, né, alguma coisa a mais, como meu pai está comentando aqui. Eu já falei que também não acho, né, que tem clima para alguns jogadores, aqui estendo para o João Vitor, para o Lucas Piton, vários jogadores que vêm construindo, né, alguns resultados que, né, acabou construindo um vexame dentro do Vasco. Acho que não tem clima, né, para o João Vitor, mas, né, separando isso, hoje não dá para negar. Todo mundo, eu acho que a grande maioria, 100% dos vascaínos, né, hoje não escalariam o João Vitor. Mas, né, separando isso, hoje ele fez uma grande partida. Ele jogou muito, não só ele, como o Lucas Freitas. A dupla de zaga hoje do Vasco foi muito bem nas coberturas, tentando sair para o jogo, não se desfazendo da bola em momentos de pressão. Você pode pontuar um erro ou outro, né? Cada um tem uma avaliação, tem uma análise, uma visão sobre o jogo, mas eu acho que na grande maioria vai entender dessa forma, família. E aí, para finalizar o nosso vídeo, queria também a opinião do meu pai hoje, porque há muito tempo que a gente não faz live aqui, né, e não traz outra opinião aqui no canal. Eu acho que a gente pode entender, família, que o Felipe Coutinho, ele fez uma grande partida, né? Apesar do gol que ele perdeu. Foi um cara que fez a função de meia armador, em vários momentos dando sequência ao jogo, em momentos de pressão, pressionando ali o Galo, né? 2, 3 jogadores, ele conseguindo sair e clareando o jogo. E eu não tô aqui para falar mal do Verratti, tá? Hoje não. Acho que foi um cara de personalidade, foi lá, bateu o pênalti, fez o gol. Não tenho nada para criticar o Verratti em relação a hoje. A bola chegou pouco ali para ele, não foi um jogo pegado, um jogo difícil, como a gente está falando aqui, né? Um adversário, né, difícil, o Galo de qualidade, mas foi até eleito o melhor da partida, não sei se você viu, né, ali pela Globo. O Coutinho foi eleito o melhor da partida e eu concordo, né, foi um cara que jogou muita bola, arrancou o pênalti, né, apesar de ter perdido esse gol, o pênalti foi em cima dele. Entre hoje, tirar o melhor jogador da partida e o Verratti, eu acho que estava claro para todo mundo. É como eu falo aqui para vocês, eu não acho que é fácil. Até porque ele pode olhar para o banco e ver as possibilidades, ver um Lodge que ele não confia tanto, de repente o jogador não está tão confiante, aí você tem o Teixeira, você tem o Garré que não vai fazer a beirada aqui, né, pelo lado esquerdo. Mas, cara, família, é a minha visão, tá? E aí eu vou passar para o meu pai também. No jogo de hoje, você tirar o melhor jogador do campo, o jogador que estava dando dinâmica, que estava tentando achar, né, conectar os passos. Eu acho que o primeiro tempo fica claro isso, né, a maneira que o Coutinho ficou revoltado ali com o Verratti, porque ele não entendeu. A gente sabe que o Verratti tem essa dificuldade, mas, família, não entra na minha cabeça. Nada contra o Verratti. Hoje não, nada de crítica, que ele não participa do jogo tecnicamente falando, a gente sabe que não é sempre assim, mas hoje eu não tenho nenhuma crítica para fazer para ele, porque ele lutou, ele correu, a bola não chegou tanto assim. Mas quando você tem um jogador bem na partida,
o cara tá rendendo, o cara tá mostrando, o cara tá se movimentando, o cara tá dando dinâmica. Por que não tirar o cara que não está contribuindo tanto assim? Então ele poderia tirar o Verratti, trazer o David para cá e colocar o Lloyd e manter um jogador que estava muito bem na partida. Eu não consigo entender, para mim não é nenhum absurdo, tá? Um jogador de quase 37 anos, mais uma vez jogar 90 minutos. Repito, não foi uma péssima partida pro 9, a bola não chegou tanto assim, o Verratti não perdeu, né, gols, não perdeu um gol, mas você tirar o melhor jogador que estava bem, na minha opinião, você não é meu pai, vai falar aqui, bem na partida e manter um jogador que não estava contribuindo tanto assim, pra mim, tá beirando um pouco assim um absurdo, tá? É uma questão até de panela. Eu não sei o que está acontecendo em relação ao Diniz, mas hoje era esse movimento. David e o Lloyd lá e manter o melhor jogador do Vasco em campo, porque o Coutinho estava muito bem. Pai. Eu vou até pegar nesse finalzinho, você já falando do Verratti, eu hoje até perguntei sobre o centroavante do Sub-20, GB. Eu acredito, então, é que ele vem machucado, né? Eu acredito que se ele hoje estivesse no banco, o Verratti ia sair. Eu acho que é um estilo de centroavante que vai contribuir mais com o Coutinho. Eu sempre falo aqui no nosso grupo de membros lá, eu comento, que nós, principalmente que eu sou da mais antiga, o Coutinho, quando jogava, foi aquele craque, ele era da base. E naquela época poucos acompanhavam a base. Nós não tínhamos hoje os canais que transmitem, o YouTube transmite jogos da base, então hoje você tem mais facilidade de ver jogos da base. Então o Coutinho saiu craque da base. Ele não foi aquela coisa fundamental que a gente fala no profissional. Foi logo vendido. Mas se a gente pegar o Coutinho da Europa, se ele estivesse jogando 50%, 60% do que ele jogou na Europa, o Coutinho estaria destruindo no Brasileirão. Só que também tem que levar em conta, ele não tem, como você costuma dizer muito aqui nos seus vídeos, o retorno ali dele, retorno de uma tabela, de uma aproximação. E se pegar alguns momentos hoje do jogo, estava muito solto. Então ele tem que fazer passes mais longos. Sabe fazer? Com maestria. Isso aí ninguém tem dúvida. Só que o Coutinho é um jogador de um estoque curto. Aquela tabela é dele tocar e o cara parar e tocar para ele vir batendo. Quantos gols a gente já vimos o Coutinho fazer de fora da área justamente para isso? Ele toca, o cara faz a parede e ele vem e pega de frente. Mas o Coutinho, a gente sabe que tecnicamente é sensacional. Sabe jogar bola. Eu estou falando do Coutinho, Europa. Dentro do Brasil, assim nós no Vasco, ele ainda não fez uma partida com 70% do que ele pode fazer. Porque se ele crescer esses 60%, 70%, 80% do que ele sabe jogar, pode ter certeza que o Vasco vai ter muitos jogos de qualidade e vai vencer jogos pela apresentação dele. Porque o craque faz a diferença. A gente está vendo o Neymar também no Santos, deve estar jogando agora. O Neymar também não está rendendo. Se o Neymar render 80% do que ele sabe jogar, ele vai levantar o Santos lá em cima. E isso vai acontecer com o Coutinho. Precisa, sim, de jogadores de aproximação, jogadores que têm uma técnica aproximada dele hoje. E hoje a gente estava comentando no nosso jogo, na nossa resenha, o Nuno não entrou em campo, pô. Eu acho que tem aí, eu não sei qual é a opinião de vocês, o Nuno não entrou em campo hoje. E é um jogador tecnicamente que sabe tratar bem a bola. E é um jogador que, esse jogador que eu estou falando, que ele tem que se aproximar com o Coutinho. Porque são jogadores tecnicamente superiores ali dentro do grupo do Vasco, que pode criar uma jogada que vai desmanchar uma defesa. Acho que todo o pessoal que gosta de futebol entende. Uma defesa fechada, ela é quebrada com um drible. Porque quando você dribla um, você tira outro para fazer a cobertura. E quando você tira outro, você desmancha todo um esquema de marcação. E isso precisa ser o quê? Nos jogadores que têm qualidade. Coutinho, Nuno. E o Nuno não entrou em campo. Eu, na minha opinião, o jogo que eu vi, principalmente enquanto o Nuno esteve em campo, parecia que o Vasco estava com um homem a menos. O Nuno não entrou em campo hoje, na minha opinião. E se o Coutinho trazer esses jogadores, que dá essa condição a ele, vai vir jogadores aí que se estiver com veloz também. Eu acredito, o Ryan hoje está sendo considerado o nosso talismã, o nosso melhor jogador. Mas ele precisa se apresentar mais também, principalmente próximo do Coutinho, porque ele vai ter bolas de qualidade para chegar. E o Ryan precisa acreditar mais, como eu falei no início do vídeo. O Vasco precisa ter mais aquela vibração no terço final, né? O pessoal costuma dizer, no terço final ali. Quando o Ryan estiver próximo à área, ele tem que ter a coragem de ir para um contra um, pô. Porque aquilo que eu falei, se ele entrar na área, a chance dele levar, de vencer com o drible, por ele ser atacante, é muito maior, porque o zagueiro perde o recurso de fazer a falta. O zagueiro vai ter que ir mais na jogada, na bola limpa. E isso o Ryan está pecando um pouco. Mas vem jogando bem, vem fazendo boas apresentações. Em questão Verratti, o Diniz já vem aí fazendo isso. Eu até brinco aqui nas nossas resenhas, que parece que tem no contrato do Verratti que ele não pode sair. E se isso é contratual, nem o treinador pode mexer, né? Mas ninguém vai vir à tona. Eu brinco, eu não sei se é verdade, mas dá a impressão que eu assinei um contrato lá. Ó, só posso sair se eu pedir para sair. Ninguém pode me tirar do jogo. Agora, vontade, a gente não pode falar que o Verratti não tem. Porque eu acho que aos 37 ou quase 40 do segundo tempo, ele estava dando pique em cima do goleiro. E tem jogadores mais jovens que ele que já estavam arrastando, jogando a língua para fora e o Verratti estava lá mostrando. Mas tecnicamente falando, ele realmente é bem abaixo. Até mesmo se a gente for falar do nível do Vasco hoje, tecnicamente falando. Mas ele é um artilheiro e o Vasco também precisa jogar para o Verratti. Fazer bola chegar dentro da área, principalmente no jogo aéreo.
onde ele tem uma vantagem muito grande sobre os zagueiros. Mas eu acho que hoje, no meu geral, para mim, o Vasco fez uma grande partida, porque também pegou um adversário de alto nível. Família, finalizar, assim, como eu disse, eu não acho que hoje eu tenho assim, uma crítica pesada em relação ao Verratti, mas repito, né, você tirar o melhor jogador em campo e tem ali uma imagem que é emblemática nesse sentido, que assim que o Coutinho sai, o Diniz vai conversar com ele. Vai conversar com ele, porque ele estava bem na partida. Fisicamente a gente pode debater, mas ele não merecia sair. Então é o que eu falo com vocês. A saída do Verratti, dá pra garantir que o Vasco ganharia a partida? Não, pô, de forma nenhuma. Porque é o que eu tô dizendo aqui. Quantos centroavantes a gente vê por aí que não participam tanto do jogo, né, que a coisa não acontece. Hoje, o Verratti hoje não atrapalhou, nada disso, nada disso. Só que hoje, entre tirar o Coutinho e tirar o Verratti, poxa, eu acho que era uma troca muito justa. Muito justa você sacar o Verratti, o David que não entrou bem pela ponta, vem aqui pro meio e joga o Lloyd lá. Joga o Lloyd lá e mantém um jogador que está bem na partida, que estava confiante, tentando, né, contribuindo ali no meio campo, saindo de momentos de pressão. E aí, né, mais uma vez, o Diniz opta por essa situação de permanecer mais uma vez com o Verratti. Agora, né, no jogo contra o Santos, o Verratti está suspenso e aí o Diniz vai ter que achar uma solução para jogar ali no comando de ataque. Mas é isso, família, um resultado ruim, não dá pra negar, uma boa atuação, mas um resultado que, infelizmente, né, é muito ruim pro Vasco, porque o Vasco permanece na zona de rebaixamento, né, o Vasco ainda tem 2 jogos a menos, né, em relação ao Vitória, mas dependendo dos resultados de hoje, né, Santos e Grêmio, né, a gente tá torcendo aqui muito, acabei de ver aqui, tá 0x0, no momento que eu estou gravando e finalizando esse vídeo, tá 0x0, e espero que o Cruzeiro e o Sport possam aprontar para cima do Grêmio, porque em caso de vitória desses times, pressiona o Vasco um pouco mais, né? O Vasco só fica próximo ali do Vitória, e isso não é o ideal. Agora a gente tem uma sequência de jogos aí contra times que eu venho falando, né? São times bem parelhos em relação ao Vasco, Santos, Juventude, Corinthians, Sport e Ceará. Então são jogos que o Vasco tem que tentar pontuar em todas as partidas, para a gente tentar sair dessa situação. Da minha parte, eu finalizo aqui, vou deixar meu pai encerrar. Só um detalhezinho, quando você falou do David, a substituição ficou, como o pessoal brinca, né, 6 por meia dúzia, porque o David também não entrou bem. Então é a mesma coisa que tivesse o Nuno no jogo. Se a gente pegar, o David não fez nada, entrou em campo, desapareceu, ficamos com um homem a menos também. Mas no geral, legal. E eu acredito muito no Vasco, porque ele jogando esse futebol que ele jogou hoje e tendo a finalização mais aprimorada, caprichando mais, quando tá criando alguns jogos. O Léo Jardim hoje não vai precisar nem lavar o uniforme, porque só fez uma defesa no primeiro tempo da falta do Scarpa, depois mais nada. Se o Vasco caprichar mais no terço final ali, na finalização final dos atacantes, o Vasco vai vencer muitos jogos, porque vem jogando bem. Como você já disse, eu já ouvi em vários vídeos seus e outros comentários do pessoal da imprensa, o YouTubers também. O Vasco está jogando o melhor futebol do que muitos outros clubes que estão aí acima do Vasco. Então, eu acredito que se o Vasco caprichar mais nessas finalizações finais, a gente vai vencer bons jogos. E a gente ainda tem jogos em São Januário. Então, eu acredito muito no Vasco. Eu tenho certeza que o Vasco não vai ficar lá embaixo. Tenho certeza. Esse ano eu acredito. Porque o Vasco está jogando futebol. Hoje, eu gostei da partida do Vasco. Momentos que o Vasco não se apavorou. Tomou o gol, manteve a mesma tranquilidade. Continuou jogando do mesmo jeito que iniciou. E tanto que começou a dominar o Galo. E, para mim, dominou o jogo todo. O Atlético teve poucas chances de finalizar no gol do Vasco. Então, o Vasco hoje fez uma grande partida. Nós, pais, queríamos uma partida aí, uma vitória, porque seria um presente legal. Mas o que é importante é o esporte, é isso aí. A gente ficar feliz também com a alegria do Vascaíno hoje. Seria uma vitória, mas não veio. Vamos ficar para a próxima aí, se Deus quiser. Se Deus quiser. Então é isso, família. A gente vai ficando por aqui. Tamo junto, né? Agradecer meu pai aqui. Feliz Dia dos Pais aí pra geral. Tamo junto. Galera, curte aí o seu paizão, seu filhão, aproveita. Papai do céu abençoe a cada um de vocês e peço a vocês aí que dá essa moral pro meu filho aí. Muito obrigado a vocês que assistem o vídeo dele todos os dias, é muito gratificante. Eu sei o trabalho que ele tá fazendo aqui no canal. É vascaíno pra caramba, sofre. Se vocês assistirem perto do meu irmão, então, é pior ainda, sofre. Eu vejo a hora que qualquer hora ele vai passar mal. Mas o canal cresce porque é vocês que dão essa moral. Então, quero pedir a Deus que abençoe cada um. Que Papai do Céu esteja na família de vocês muito, muito. E aproveita esse finalzinho aí do Dia dos Pais. Mas lembre-se que Dia dos Pais é todos os dias. Dia dos Filhos também é todos os dias, beleza? Beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Tamo junto, até a próxima. Valeu! Oi!